A vida é feita de uma sucessão de crises, às vezes pessoais, outras vezes coletivas. E esse texto mostra Jesus e os discípulos numa crise. E muitos não resistiram, desistiram, declinaram, consideraram pesada demais a tarefa de segui-lo. Mas o que Jesus ensinava de tão difícil àqueles homens? Ele lhes disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas eles não entendiam. Jesus queria dizer que o discípulo tem que trazer o evangelho na carne, ou seja, ter uma vivência prática, real, palpável do que ensinou Jesus. Todo o seu ensinamento aconteceu na prática. Ele não escreveu livros, não deixou tratados, não teorizou. Nós é que fizemos isso. Teologizamos, filosofamos, academizamos o Evangelho. Jesus não. Ele não quis pregar uma teoria, mas quis trazer a palavra de Deus para a vida. Quando lemos os Evangelhos, encontramos pão, vinho, refeição, fome, dor, morte, doença, carência. Vemos isso através de cegos, coxos, aleijados, mulheres sangrando, mães e pais desesperados pedindo cura para seus filhos, viúvas abandonadas, famílias despedaçadas pela morte. O Evangelho de Cristo é o Evangelho prático, vivo, ativo, diário, que acontece na realidade. Quem não consegue entender que a mensagem de Cristo é uma luta de combate à fome, à dor, ao abandono, ao desrespeito, ao desprezo e a todo e qualquer tipo de carência e morte, não entendeu a pregação do Mestre. Eu vim para que tenham vida. Eu vos envio para que gerem vida nas pessoas que estão à sua volta. E ainda mais, Jesus estava mostrando que ser discípulo é estar em plena sintonia e intimidade com Ele. Todos nós já ouvimos falar de pacto de sangue. Eu sinceramente acredito que quando Ele fala em beber do meu sangue, está querendo dizer que há necessidade de passarmos por uma transfusão de sangue, deixando que o sangue de Cristo corra em nossas veias. Como cantava Padre Zezinho nos anos 70, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E por que não dizer entristecer, indignar, posicionar e levantar-se diante das situações como Jesus fez? As pessoas insistem em se dizer discípulas sem querer ter o sangue de Cristo correndo em suas veias. Essa é uma anomalia do nosso tempo, dizer que é seguidor de Cristo, mas não fazer, não praticar e não sentir o que ele sentiu. E mais que isso, Jesus queria mostrar que se não houver disposição em aprender, não adianta ter quem queira ensinar. Todo professor sabe que mesmo diante da melhor aula, do maior empenho, do melhor preparo, da didática mais rebuscada, da ilustração mais impactante, da retórica mais imponente, do vocabulário mais versátil, se o aluno não quiser aprender, se ele não crer, como o próprio Jesus fala aqui, não se ensina nada. Existe quem ouve o que Cristo diz, lê o que está escrito, tem explicações demoradas sobre a Bíblia e o Evangelho, mas prefere ficar com o seu próprio eu acho, eu não concordo, eu penso diferente. Muita gente procura um professor que se encaixe melhor ao seu ouvido, à sua vida, à comodidade própria. Um professor que não incomode, que não confronte. Como diz Paulo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E existe professor, mestre, pastor, para qualquer interesse hoje em dia. Os discípulos de Cristo seguem seus ensinos e aprendem cada vez mais a serem como ele foi. Não se retiram em momentos difíceis, não se omitem, não negam Jesus. Diante daquele alvoroço, Jesus não alivia e diz para os 12, vocês não querem ir também? Mas Pedro, iluminado, responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, não será a erudição, não será a sabedoria humana, nem a política que nos salvará, porque só Tu tens palavras de vida. Estamos rodeados de pessoas que querem iludir, cercear, arrebanhar seguidores, mas elas não salvam ninguém, não trazem vida a lugar nenhum, não tiram ninguém da fome, da dor e da morte. Pois só Tu, Senhor, tem palavras que geram vida, alívio, livramento e felicidade. Não temos outro rumo a tomar que não seja o rumo de Cristo. Não temos outro a seguir que não seja o Senhor. Não temos outras palavras para confiar que não sejam as do nosso Senhor que se deu por nós. Amém.